Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada 86, sua dose semanal de metal futebol, não necessariamente nessa ordem. A gente sempre gostamos de lembrar que a parte sonora da newsletter, ou visual, se você está no YouTube, da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Gente, chegamos no episódio 86, homenagem a Diego Armando Maradona e La Mano de Dios. Nós vamos Exatamente. falar de La Voz de Diosa. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Onde você estava? Eu lembro onde eu estava quando teve aquele La Mano de Deus. Uma coisa que eu nunca me esqueço. O famoso barrilete cósmico, de que galáxia viniste? É a melhor narração da história. Ai, Como é que a gente falou de futebol? Eu tava rindo que ainda não estou entendendo o que aconteceu domingo. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Nada como a pressão, nada como o pessoal falando, a gente vai contratar a gente, vai mandar embora a gente. Então, todo mundo trabalhando. Assim, eu tô naquele momento, um dia após o outro, mais 8 vitórias, entende? Só mais 8 vitórias. Eu tenho sabe, tipo assim, eu tenho uma progressão que é só isso que eu quero nesse momento. não. Eu tentei hoje à tarde acompanhar uma live de entrevista com um dos presidenciáveis do Corinthians. Eu aguentei 5 minutos. E falei assim, não, é deprimente demais, eu desisti. Tá entregue a qualquer coisa, assim. Vamos lá, apostas. Quem acaba primeiro, o Corinthians ou o Megadeth? Mas o BKDF hoje. Aliás, hoje o camarada meu comentou um negócio solar. Mas o BKDF vai estar lá, como é que é? Estou voltando! E aquele post que eu te mandei no Instagram do Júnior, que o Júnior falou: eu fico muito honrado de me convidarem. E daí tem uma banda fazendo tributo ao Megadeth, que é o Júnior, o Chris Poland. Eu falei, É, cara. não, o Kings of Trash, né? Que é isso. Tipo Só assim. faltou o Gar Samuelson se estivesse vivo, né? Mas o que eu acho legal é que assim, tipo, todos os Edmonds têm, menos o Samuels tem. Podia. Yeah. Que não pegaram o batera lá do Idol, o canadense, né? Mas é muito engraçado, é todos os que sobraram, assim, tipo. Podia, né? É que precisa de alguém pra cantar, né? Então não dá pra Exatamente. deixar o Chris Broderick com o Chris Poland, mas assim. Hum, é- é muito engraçado. Mas vambora, porque você já viu a descrição. Hoje nós vamos errar. Eu vou errar o nome pra caramba, mas a gente vai falar de um dos discos mais massa que tem. Eu tava brincando, eu tava com uma ideia até pro Solada assim, que tem que lembrar no futuro. Mas a gente precisa de um disclaimer antes de tudo nesse episódio, um leve disclaimer nesse episódio, porque assim, mesmo nos momentos mais difíceis, o Solada não vai criticar Ana Maria van Giersbergen. Isso é um padrão do Solada, a gente brinca como é que é. Se a gente está aqui para passar pano pro Tony Iommi, para passar pano pro Ralph do Priest, para passar pano pro Robert Vicente, para falar do Alex Skolnick em todo episódio, porque essa é a semana do Testamento do Brasil, a gente está aqui para sempre passar pano para Ana Maria, né? E o Blaze, né? O E o Blaze. Blazer, exatamente. Blaze. O nosso futuro, como é que é? O futuro solar da Fest do Sodom Bar com o Blaze abrindo para o Harmony Decent. Isso ainda será realizado. Isso é a meta futura. Mas- Tocando o Sonic Trio de trilha sonora de fundo entre as bandas. exatamente, exatamente. Será o primeiro solar da Fest. A produtização do solar. Vamos embora. Tu estava anotando e esse episódio está sendo gravado em 19 de agosto, 3 dias antes do aniversário formal. Mas eu estava lembrando e o Thiago depois completou e ficou bem massa que assim. 22 de agosto, Dois Patinhos na Lagoa de 1995, a gente estava até olhando pro disco antes de uma piada interna. É um disco que a gente disse assim, ele não tem endereço de e-mail, ele não tem. É um disco que ele não tem nem e-mail de contato. É, E telefone de contato contato. com dois. Aviso que vai mudar em tal dia. Então, isso é muito marca de anos 90, choro dos 90. 22 de agosto de 95, antes de ter uma senhora chamada Tária cantando no Nightwish, a gente brinca assim que era, como é que é, poucas mulheres cantando no metal. A gente tava brincando assim que a gente podia quase contar nos dedos e quase a maioria no metal gótico. Eu tava lembrando como é que é a Anne Nurmi no Lacrimosa, a Liv Christine no Tree of the Tragedy e a Kari, que eu só vou ficar no Kari porque o sobrenome dela é maluco, no Third of the Mortal, e a Doro.
Então, assim, a gente brinca que era até meio chato de achar, chato no sentido de, era difícil de conseguir achar MP3 dessas É, bandas da não, época. até tinha algumas coisas assim, tipo a Sabina Clausen do Holy Moses, você tem, não sei se o nome dela, acho que é Sabine Clausen, não sei exatamente o nome dela, do Holy Moses. Você tinha Vixen, né, que foi uma banda dos anos, anos 80 ali de rádio farofa que chamou a atenção um pouquinho, mas de fato, era muito perdido, uma coisa ou outra, nada muito certo, assim. Acho assim que a Kari do Tornado Morto é muito importante ali, porque ela vai ser a primeira vez que vai ter uma banda dessa linhagem de um gótico que vai botar uma mulher para ser a principal vocalista. Mas assim, porque já tinha, de certa forma, já tinha a questão do vocal feminino complementando, já era uma coisa que estava acontecendo nessa cena de música extrema, de certa forma. Primeiro o Celtic Frost nos anos 80 vai ter algumas coisinhas que eles vão sempre colocar ali no Into the Pandemonium, vai ter sempre ter um vocal feminino aqui e ali aparecendo. Mas acho que o que vai ser o principal destaque de vocal feminino que vai aparecer vai ser a Sarah Marion no Gothic do Paradise Lost, fazendo a parte do refrão da Gothic, que é a faixa título do segundo disco do Paradise Lost. E aí ali vira o template dessa coisa do vocal Bela e a Fera, nasce ali praticamente, onde acontece, e acho que ali a lampadazinha acende e um monte de gente começa a pensar que dá pra fazer alguma coisa parecida. E é divertida essa história porque veio uma outra banda. O Thiago falou dessa coisa que talvez seja muito, ou como a gente vai se referir muitas vezes aos Nightwish and Like da vida, como é que é, Bela e a Fera. Veio uma banda que ela não tem Só mesmo. pra falar que a Theatre of Tragedy, o primeiro disco do Theatre of Tragedy sai meses antes do Mandillion. Então ali o disco auto-intitulado do Theatre of Tragedy. Então você vê que era uma coisa que estava acontecendo mesmo, assim, era só a cara do Thunder Than Mortal antes. Aliás, um PS, e elas depois vão fazer uma turnê de Sirens, não é? Que é a Kari, a Liv Christine e a Neck também um tempo. Tem uma. Não Se não me me engano, tem lembro uma, disso. tem uma coisa delas. Mas o ponto é. O Gathering vai lá errado trocentas vezes, peço desculpas de cara, mas o Gathering ele vai para uma outra, para um outro mundo. É legal porque assim, quando a gente pega, a gente estava lembrando, depois a gente vai no momento do jogral olhar, quando vê aquele dum dum e que estoura a Strange Machines, é uma coisa que você olha e diz assim, tá, tu tá pensando que tá indo pra uma coisa meio sabazona, assim, e de repente te joga pro outro lado, e ali pra mim, assim, abre o mundo. Como é que é aquela gifzinha do fazendo a cara, assim. E aí a gente começa a ver quem é que é essa tal Janek era, como é que é, se a gente for lembrar nos começos de lista da Whiplash, Janek, 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 Janek. E o que é divertido, né, Thiago, que assim, é onde a banda aparece, mas não é o primeiro disco da banda, na verdade, é o terceiro disco da banda. A banda que já tentava, mas também não deixava de ser meio genérica também, tipo, não tava achando. É, então, é que é difícil de falar de genérico quando ainda não tá muito formatado nada como estilo. Então, assim, dá pra falar. Então, ainda não era como a gente olha hoje e fala, ah, tem Doom Death, é um estilo formatado. Não era. Ali tinha, assim, quando a gente vai falar do Always, que é o primeiro disco deles de 92, é um disco que, ok, eles estão olhando para os primeiros do Paradise Lost ali, de certa forma. O Asphyx, de certa forma, ali, que era uma banda de Doom Death também, que é uma banda holandesa, que talvez fosse uma referência mais próxima para eles. Mas, assim, essa coisa que eles tinham ali, o Peaceville Tree, que fazia o My Dying Bride, o Anathema e o Paradise Lost, de certa forma o Catatonia ali, não era uma coisa formatada já, esse é o estilo. Todo mundo tava tentando. Tentando. E o que eu acho que é legal do Gathering nesse Always, assim, eu confesso que eu fui ouvir com atenção pela primeira vez o Always agora. Por muito tempo eu achei que Always Almost Dance fosse um disco só. Foi muito pra frente que eu fui ver que Malditas não era. as reticências. As reticências, porque provavelmente deve ter saído algum CD com os dois juntos, alguma coisa assim, e Always Almost Dance eu achei que fosse um CD só, fosse um disco só. Mas enfim, eu fui ouvir ele com alguma atenção pra gravar o episódio, e você percebe que, tipo, tem algumas coisas que são muito próprias deles já, tipo, o uso do teclado do Frank Boyegen, sei lá como pronuncia o nome do cara, Frank De Boyegen, Boer. é isso. Você percebe que esse teclado tá muito proeminente, assim, que não era muito normal em nenhuma dessas bandas.
sabe? Elas tinham teclado, mas nenhuma era tão proeminente como o dele. Agora, essa gravação é tosquinha, então o teclado tira peso da música, assim. O teclado soa estranho, parece que não encaixa direito. E era aquilo, né? Acho que era uma gravadora, não sei, a Liberty Records, devia ser uma gravadora holandesa ali, mas a banda se autoproduz, então ninguém sabia muito bem o que estava fazendo mesmo, e aquilo, era um estilo que não estava formatado. Então, tá todo mundo tentando. Aparece um pouco de vocal feminino no primeiro disco, no segundo vai aparecer um pouco mais, mas que é o Almost a Dance, mas também não encaixa, também não rola. É, então, a diferença do Almost Dance é que no Almost Dance você tem uma segunda vocalista, né, que é a Martina... Martini, esqueci A o nome dela, né? Martini. Martini, ela é parte da banda, que no Always não é. No Always tem uma vocalista convidada em algum momento ali. No Almost a Dance, não. Tem uma vocalista que é parte da banda. Eles estão pensando seriamente que vai ser. São dois vocais, eles querem misturar as coisas ali. Só que não mistura muito, né? O vocalista que substitui o cantor na época, o vocalista é o Nils Dufres, Dufres, assim, com um cara novo, a banda abandona o vocal gruído do primeiro disco, vai ter o vocal limpo dele, mas ele tem um estilo meio Mike Patton, assim, meio punk, meio anasalado de cantar, assim, meio não tô nem aí. E aí a Martine Van Loon, né, que é o nome dela, achei que eu tinha escrito, sabia que tinha escrito em algum lugar. Ela não aparece muito, uma música ou outra que vai ter ela. Só que eu acho que aí a diferença que tem do Always pro Almost a Dance é que no Almost a Dance já tem coisas que quando você ouve, você vai ouvir no Mandillion. Já tem coisas ali que do instrumental que eles já estão começando a trabalhar algum um tipo de influência progressiva, um tipo de pegada Doom ali, que vai ser uma coisa que no Mandillion vai estourar. Pegar algumas músicas, até não tem o nome delas, é Like Fountains, A Proof, A Her Last Flight, A Passage to Desire. Se eu ver essas músicas com atenção, você vai ver que tem coisas ali do Mandillion que estavam ali, sabe? Que a banda já estava fermentando essas ideias, assim. E o ponto vai ser, quando eles mandam esses dois vocalistas saem, assim, a Martini e o Nils, né? Que é isso? Eles saem, a banda já tá compondo o que vai ser o Mandillion ainda, só que sem vocalista. E eles já estão com a cabeça pensando, a gente precisa achar um vocal bom, não necessariamente uma mulher para cantar, mas a gente precisa achar um vocalista bom, porque a gente está trabalhando muito a melodia nisso aqui. Não vai funcionar a gente ter alguém gruído, não vai funcionar a gente ter um vocal mais desleixado, que nem no caso do Nils. Precisa ser alguém bom para cantar esse disco. E eles chegam a gravar as instrumentais do disco meio que para um programa de TV, assim, numa estrutura de um programa de TV da Holanda ali, na expectativa de passar isso daí para pescar vocalistas, assim. E quando eles já estão assim, mas não vai rolar mesmo, beleza, a gente foi isso aí, acabou a banda e tal, um amigo fala, ó, minha ex-namorada sabe cantar, quer testar ela aí? Holanda, nesse país meio liberal demais, pega minha ex-vocalista e vê o que acontece. Essa moça era a Neck van Giersbergen, que tinha alguns trabalhos musicais, ela estava fazendo um duo, uma dupla que ela tinha de tocar músicas, que era uma dupla de fazer coisas esquisitas, assim, versões esquisitas de músicas. Diz ela que tinha versão até de King Crimson das músicas que ela fazia, assim, Não duvido. como dupla, sabe? No violãozinho tocando ali. E aí a mágica é feita, né? A Neck, mas assim, quando a Neck entra, basicamente o Mandíbula inteiro tá pronto, instrumentalmente. E eles queriam chamar o cara que produziu o Almost a Dance pra produzir. Só que esse cara virou um DJ famosíssimo lá na Holanda. Parece que até tava conseguindo trabalho na Inglaterra. E nisso daí que entra a Century Media na jogada, não sei se ouve as demos e fala, opa, tem futuro nisso aqui. E aí ela sugere alguns produtores. E daí que vai entrar dois carinhas. É muito engraçado, porque daí aqui como é que é? Esse capítulo gótico se entrelaça, por assim dizer. Eu vou errar o nome pra caramba, porque vai ser um trabalho de produção dupla, que é o Sid Ben, que é o cara do estúdio alemão, onde eles vão gravar. Curiosamente, depois da produção, eu fui olhar o Instagram, assim, o estúdio.
E o site do estúdio me deu vontade de mandar um e-mail pro cara falando, bah, eu faço teu site de graça, tipo assim, sabe? Tipo, é um site bandas que já gravaram conosco, daí tem assim, tipo, uns logotipos e depois embaixo. Outras que também gravaram, em uma lista, assim, tipo, uma coisa bem toscona. E o Valdemar Sorita. Acho que aqui tem dois caras que vão olhar, que vão entender isso aí. O Valdemar Sorita tem, como é que é, misturando um pouco bagunça nossa do roteiro, mas o Valdemar Sorita é um cara que ele vai estar no começo do Moonspell, vai estar no Samael, vai estar em toda aquela catrefa Não, o ali. Valdemar Soricta, ele foi o principal parceiro do Dave Lombardo no Grip Incorporated, que foi a banda do Dave Exatamente. Lombardo pós-Slayer, Slayer. que já era uma banda de metal moderno do Dave Lombardo, pensando ali. Então, ele era um cara que estava bem antenado com as coisas que estavam acontecendo, né? Exatamente, exatamente. E é engraçado que eu digo como é que é o Valdemar, que não é o seu Valdemar, o técnico do Flamengo, a gente não pode deixar essa piada morrer. Mas é legal assim que ele tá assim, se a gente parar para olhar o que, por exemplo, fazer uma brincadeira, o que era o Moonspell no começo e que ele vai ali, acho que são os dois, três primeiros do Moonspell, que ele vai ajudar a dar uma formatada. Ele vai até estar no Sentenced depois. Então, tipo assim, para Ele ver. tinha produzido antes as Fix, que é uma banda holandesa de Doom Death ali, que death metal lento, né, que é o Doom Death, das primórdios de Doom Death junto com o Paradise Lost. Então, assim, ele sabia onde ele estava mexendo, era no campo que ele estava mexendo. Mas, assim, o que eu acho, assim, ouvindo o Mandillion incessantemente essa semana, porque você relembra como que você gosta desse disco e você não ouve tanto, que quando você volta a ouvir você não quer parar, ele é noventista demais, assim, a sonoridade dele é muito anos 90, sabe? Assim, eu ouço e falo, cara, é muito, muito assim, sabe? Tipo, você ouve Catatonia pra caramba, você ouve Tiamat do Adhane pra caramba, você ouve Moonspell do segundo disco do Moonspell ali do. Tanto do primeiro quanto do segundo disco do Moonspell. Tu olha o egípcio na capa. Isso, sumiu o nome, né? Irreligious, assim, Uhum. né? Você ouve muita coisa ali daquela lógica, assim. E às vezes até me incomoda, sabe? Tipo, isso é muito. Esse timbre de teclado é muito anos 90, sabe? Coisas do Therion, muito do Therion também vai ter na sonoridade, assim. Então, a gente vai falando disso conforme for falando das músicas, mas você percebe, tipo, ele é um produto da época, muito Mandinho, assim. Até coisas que eu tava ouvindo, até falei, pô, não precisava disso, né? Pô, tá legal pra caramba o riff, pra que que você tá fazendo isso, né? Mas A enfim, viradinha né? de bateria. Tudo, tudo, tudo. Que é a Então, viradinha mas as da. viradinhas de bateria eu gosto, assim. Agora tem umas horas que eu falo, tipo, que tá uma puta riff legal, lembrando, e de repente entra o teclado fazendo, Van, van, emulando van. coro, sabe? Não precisa disso, o riff tá legal, sabe? Tipo, E o que é mas maluco? enfim. E o que é maluco dessa história é que, assim, como tu falou, uma banda que tava pra acabar, que tinha entregado os tacos, que falou, acabou. E aí, de repente, é um disco que ele estoura na época. Ele é um disco que depois tem, como é que é? Lembra que num X período de tempo ele consegue passar de mais de 130 mil cópias vendidas. É, ele ganhou disco de ouro na Na Holanda, né? Holanda. Eles falaram que eles só não têm o disco de ouro para guardar em casa, porque quando eles foram certificados de que vendeu o suficiente para ganhar disco de ouro, eles já tinham saído da Century Media. E a Century Media, como se você compra, né, os disquinhos de ouro ali para dar pra banda, para guardar, a Century Media não ia gastar dinheiro com uma banda que já não é mais no catálogo deles, né? Só que o que é, para mim, os dois indicadores desse sucesso, na verdade, a gente spoiler que a gente fala depois, é que eles vão tocar Pink Pop, vão tocar Dynamo. E o show deles, o Pink Pop, é arregaço, vamos Os dizer. dois, assim, os dois. O Dynamo, inclusive, eles tinham saído em DVD, esse show do Dynamo, né? Eu não comprei, eu assisti algumas vezes, mas não tinha comprado. E é uma coisa engraçada, porque eu tava tentando lembrar quando que eu vou conhecer o Gathering. Eu acho que eu tava falando com o Thiago, eu acho que eu vou conhecer pela lista da Whiplash, quando alguém fala, olha, escuta isso. E aí eu lembro que depois eu fui atrás, tanto que eu tenho um Third and the Mortal comprado na galeria em 99, tipo assim, o Tree. Mas Uhum. aquelas coisas que você só achava na galeria na época. Mas eu lembro da fita que eu gravei do Gathering, mas eu tô tentando lembrar do momento que eu encontro Então, esse disco. pra mim o que aconteceu assim, eu lembro essa lista no Whiplash ali, eu e o André, a gente se conheceu na lista do Whiplash, a gente conheceu também o Pedro, né, o Abufa, que estiver ouvindo a gente, abraça ali. A gente tem contato, mantém contato até hoje. Aí com a Bufa entre idas e vindas ali, né? Mas assim, na lista ali
tipo, vira e mexe era gente querendo falar quem conhece mais, quem conhece menos, tal. Como eu tinha voltado a morar em São Paulo em 97, eu não conhecia absolutamente nada, eu só conhecia Power Metal que eu tava descobrindo ali. Então, várias vezes eles falavam de bandas que, beleza, vou lá. E do Gathering, eu lembro deles falando do Gathering, que é uma banda boa, vira e mexe falava, porque o Gathering tava pra lançar o segundo disco com a NEC, né? Eu ia falar o segundo disco da banda, o Nighttime Birds. E nisso, num dia no Vitão Bonesso, no backstage, o Vitão Bonesso toca um Must Surfaces, que provavelmente devia ser o primeiro single ali pra sair. E eu achei a música interessante, né? E eu falei, pô, finalmente eu vi uma música do Gathering num e-mail, eu falei, ó, finalmente eu vi uma música do Gathering e achei legal, assim. Eles ficaram, pô, não, você tem que ouvir o Mandília, que é uma obra-prima, pá, pá. E aí, assim, eu ia na Galeria do Rock tem ainda uma loja que chama Zeitgeist, que ela tinha um grande diferencial nessa época, que eles conseguiam CDs americanos por preços muito bons. Então eu ia lá e colocava um limite de preço, e se tivesse dentro desse limite de preço, eu comprava. Daí eu fui lá e perguntei, você tem um Mandília no Gathering? Tenho. Quanto tá? Tá isso aqui. Pô, beleza. Tá aqui o dinheiro. Já levava. E foi assim que eu comprei o Mandília no Gathering em 97. Aí eu coloquei e foi... Nossa, assim, né? Na hora que eu vi ali, foi porque, pra mim, assim, foi uma época legal que eu tava começando a abrir horizonte além de Power e Prog Metal, porque era muito fã de Dream Theater, fã de Halloween, Gamma Ray. Então eu tava começando a ouvir umas coisas mais extremas, muito por influência deles ali. A influência dessa lista do Whiplash. Porque eu nunca tinha sido muito fã desse metal dos anos 90 americano, sabe? Pantera, Fear Factory, Machine Head, Against the Machine. Mas eu lembro de quando eu fui enjoando do Kelsey D e o Roots, eu já, logo de cara, eu já desprezei, assim, eu nunca gostei do Roots. Então, ali na lista do Whiplash, eu lembro de ouvir In Flames, ouvir Dark Tranquillity, Imperor, Dimmu Borgir, Therion, o Tiamat, Rotting Christ, o Theater Tragedy, Cradle of Filth, e aí Moonspell e Gathering, que foram as duas que eu conheci e alucinei de cara, assim. O Gathering e o Moonspell eu gostei pra caramba. O Irreligious do Moonspell e o Mandillion do Gathering, eu comprei logo o CD, assim, e alucinei de alucinar. O Moonspell, fui ver o primeiro show do Moonspell na Broadway, caiu energia, foi uma desgraça ali toda, assim. E o Gathering fui ver a primeira vez que veio pro Brasil em 2006 só, mas é mais pra frente essa história. Mas é legal, porque pra mim, assim, essa linkada com essas bandas europeias fazendo esse som que não é exatamente progressivo, mas que te dava coisas diferentes ali, tinha muito mais a ver com o que eu tava ouvindo, assim. Pra sair daquele prog Dream Theater e ouvindo algumas coisas um pouco diferentes, assim. E assim, essas bandas que vão fazer depois eu redescobri Anathema, Paradise Lost e Opeth. Eu conheci Opeth por um amigo da lista pelo Cassiano, pelo Rogério, né, da lista do Dream Theater. E não gostei muito, mas depois eu fui redescobrir Opeth depois disso, com o Still Life e o Blackwater Park. Mas, assim, basicamente foi na esteira de estar conhecendo essas bandas ali da segunda metade dos anos 90 que estavam entregando alguma coisa diferente, assim. Pegando a tua palavra diferente. Vamos olhar para esse disco que é muito engraçado, porque quando a gente olha pro. Hoje antes de gravar, eu falo, vou pegar o disco. E quando a gente olha pra arte do disco, é uma arte meio tribal, assim, tipo, você olha e fala, de onde, sabe, tipo assim, que você olha pra arte do próprio dentro do encarte, você pensa assim, totalmente diferente do rolê tradicional do metal, como é que é? Volte a algumas casas e lembra que a gente tava falando de capas do Andreas Marshall, assim. Então, assim, é totalmente Sim, e o, quem que é o autor dessa capa, assim? Eu tô procurando agora crédito de quem que fez o conceito artístico da... O CD em si, o encarte é legal, né? As artes que tem, essas artes meio tribais que tem ao longo do encarte inteiro, sabe? Tipo, de imagem, de desenho olha, de pedra. Mas eu não tô achando crédito de quem fez isso não, aqui. tem o crédito da foto. Então, eu tô procurando no Discogs, que normalmente isso sempre aparece lá. Tem a Não, fotografia, quem que fez, mas a arte de capa não tem ninguém aqui falando quem fez, não. não me surpreenderia se fosse até alguém da banda. Tô tentando ver complete lineup, também não tem. Que você procura Não, não, no Metallum, também não fala nada, assim. não. Eia, né, que responda essa pra gente. Mas é muito maluco. Tem o solzinho, aquele sol da bandeira da Argentina, aquela sol renascentista.
tem umas coisas tribais, tipo assim, É, tem umas coisas que parecem pinturas rupestres, exato, assim, sabe? exato. É, tipo, fora de. Tipo assim, você olha e fala, hã? Mas tudo fecha, tudo. Ah, tem marcas do tempo aqui desse disco, assim. Não. Eu tô olhando aqui, olhando pro passado. Vamos pro jogral? Clássico jogral, Bora, bora, clássico. bora. Vamos pro clássico jogral feito com o disco hoje. Não, e só um PS pra não esquecer de fila de capa. Pra quem tá vendo no YouTube, tá vendo? Nada mais 1990 do que essa fonte semi-batida à máquina. Essa fonte semi. Total, né? Garbage na veia, né? Um Garbage que fez 30 anos do primeiro disco também, Exato. recentemente. Mas essa fonte aqui, esse pseudo batido à máquina, assim, máquina de escrever eletrônica é o auge dos anos 90. Vambora, Strange Machines, que pra mim é um troço assim, maluco, eu já falei. Quando entra aquele tom, 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 daí você pensa, tá, o que que é isso? Um sabá-like, uma coisa assim. E aí quando vem aquele It has always been. Como é que é? Para não errar a letra do It has always been in the back of my mind. E que freia tudo aquilo e que tem. E que você fica pensando como é que essas coisas. Como é que isso tá batendo, como é que isso tá fechando. E daí ela puxa o teclado. E daí depois, quando vai estourar a banda, que vem o resto da banda baixa, eu falo, cara, assim, ó. É uma coisa muito engraçada, assim, para mim, a gente, foi isso foi a primeira parte, a gente falou assim, você vê uma coisa diferente acontecendo, assim, e um PS, que aqui eu também não consigo não descolar. Quando você ouve o show do Pink Pop e ouve aqui, pra mim faz muito sentido, assim, parece que a pessoa, ela sentiu que ela fez um estrago, mas ela não sabe o que ela vai fazer com esse estrago, entende? Tipo, ela sabe, parece que ela aprendeu a caminhar, mas ela não sabe o que que ela vai fazer agora. Então é uma coisa muito, muito interessante de olhar pra essa música, assim, é assim, ó, aquelas coisas que você ouve e você fala, caramba, tipo, isso aqui é legal. Então, a música, pra mim, ela começa e parece que vai vir alguma coisa para dar Slosh do Draconian Time, sabe? Sabe, tipo, tem um riff meio Tony Iommi, uma coisa meio arrastada, assim. Só que a Neck entra e muda tudo, né? Quando a Neck entra. Porque o vocal dela, assim, tipo, a letra é lúdica, né? Essa coisa de Machines, eu quero voar no tempo, quero tocar na Cleópatra, sabe? Eu quero ver a Revolução Russa em um dia. Coisas muito assim, né? Então a letra não é aquela letra triste, é uma letra lúdica total, assim. E ela canta de um jeito que assim, ela tem um jeito de cantar que é tipo bebezinho que dá passo, sabe assim? Parece que ela tá sempre muito feliz com o que ela acabou de conseguir fazer e ela não consegue, por mais que seja triste pra caramba a música que ela esteja cantando, não é esse caso, vai ser mais pra frente, mas sai uma alegria de vida, né, do jeito que ela canta, que é contagiante, sabe? O jeito dela cantar. Sabe? É tipo aquela coisa do bebezinho que acabou, só deu um passinho e tá feliz da vida que conseguiu dar o passo, ou que tá conseguindo se manter de pé equilibrado, assim, que você vê. Então a NEC tem sempre essa sensação quando você vê ela cantando, né? Por mais que você vê ao vivo, por mais 30 anos que passaram disso daí, ela continua desse jeito na hora que ela canta. Você vê os vídeos do Pink Pop, os vídeos do Dynamo, você vê a cara dela de ultra alegre cantando, assim, tipo, por pior que por mais deprê que a letra possa estar sendo naquela hora, assim. E isso já pega, isso eleva, né, Strange Machines. Porque a música é pesadona, tem um riffzão pesadão ali, 1,40 m, 1 minuto e 40, regaço de pesado, sabe? Tipo, aí vai ter uma hora que vai vir aquela levada meio de Doom clássico de Doom dos anos 90, tecladão meio atmosférico que eu acho meio desnecessário. Parece coro, assim. Mas todas as bandas na época tinha de Dimmu Borgir, Old Man's Child, até sei lá quem, sabe? Mas todas as bandas europeias gostavam de fazer isso, Catatonia devia ter também. Uns sinos, aquele sininho, bater. É muito, sabe, tipo, muito sensacional a letra, assim, a música, a letra. Ela é muito perfeita, sabe? Tipo, é aquele primeiro cartão de visitas que você coloca. E assim, são 6 minutos, né? Não é que a música é simples, rápido, 3 minutos, acabou e te deu. Não, ela vai e volta, ela sobe e desce, ela arrasta, ela volta, ela termina, sabe? Tipo, é muito, sabe? Tipo, muito perfeita. A música, aula de dinâmica, né? Se a gente no Rock na Mesa tem o Bruno que sempre fala dinâmica, assim.
dinâmica desse disco inteiro, como as músicas evoluem e vão, é tudo muito bem feito, a produção foi muito boa, a composição da banda foi muito boa nisso. E aí, né, só pra não falar, não deixar de falar, vai ter até um sampler de filme, né, que é da versão da adaptação para o cinema do filme Máquina do Tempo, do livro do H.G. Wells. O cinema foi feito a adaptação pelo diretor George Paul, para quem quiser colocar ali. E termina de um Deathzona com ruído atmosférico ali. Assim, aquela obra de arte, né? Aquelas músicas que marcam o tempo, assim. Depois para mim, assim, da 1 até 5 é sem dó nem piedade. E É. depois você entende até depois a história. Uhum. Depois a gloriosa Eleanor, que apesar do teclado aparecer demais, aquela culpa nos 90 assim, aqui acho que ela, né, que deu mais um passinho e ela sabe que ela pode acelerar um pouco. Assim, se no primeiro ela vê que ela caminha, aqui ela entende que ela pode começar a correr, não correr, mas que ela pode começar a andar um pouquinho mais rápido, que a banda vai acompanhar, que eles não vão se perder e não vai deixar de fazer sentido. E aqui é aquilo que eu brinco assim, tem quase um certo desespero nela, na voz dela, uma coisa muito boa de ouvir. E fora que aquela coisa que assim, tem todo aquele momento assim que tem, como é que é, tem uma brincadeira, a bateria e o baixo vão estar brigando com o teclado e daí tem uma hora que inverte. E que esse é um jogo que pra mim, mais ali pelo meio da música, que vai ficar interessante. Tá, os holandeses estão trabalhando, estão... Começa a sentir que dá pra começar a experimentar. Isso, né? Esse teclado atmosférico, é aquilo, uma música de quase 7 minutos, né? A gente tava, esse disco, acho que a música mais curta desse disco, que é 5 minutos baixo, é a instrumental, que é a Mandillion. Essa é tudo 6 minutos pra cima, ou 5 minutos alto, quase dando 6 minutos. Então, assim, começa assim, teclado atmosférico, vai dando a melodia, ela vai ficar tensa, vai começar a ficar pesada, vai pegar uma hora, vai ter umas horas de pedal duplozão disparando ali, assim. Mas assim, a gente vai ter a NEC já aí pegando a parte lírica, que vai ser uma parte lírica mais tradicional dela, de fazer uma letra de relacionamento, vai ter uma letra triste ali, sabe? Falando mal, tipo, falando mal de alguém, talvez falando mal do ex-namorado que colocou ela na banda. Tu me colocou nesse negócio agora. Isso, assim. Mas aí tem horas que é tensa, hora pedal duplo, hora que é atmosférico, e aí tem o sonzinho de teclado meio Cássio do meio ali, que eu acho que deslocado pra caramba, assim, mas também era o tipo de teclado da época, dos anos 90. Que eu falo, aí tem uma partezinha no final que ela dá uma restadinha, fica pesada pra caramba, que eu acho uma joia a partezinha do final ali. Mas assim, e termina tensa pra caramba, com ela repetindo na hora. Assim, se termina tensa, nervosa a música, assim. É, tipo, outra grande música. É a música que abre, né, o show do Pink Pop, Eu né? acho que Porque é. as músicas que são mais pesadonas ali, que já puxava pra fazer a galera toda doida, fazendo Galera ficar dando abrindo roda, roda. pulando pra cima. Imagina, eu também estaria no meio se tivesse bem nessa época. Acho que não, eu estaria parado, assim, parado olhando para aquilo. Tipo, que alien é esse que tá na minha frente? Como foi quando eu vi ela ao vivo a primeira vez? Tipo, que alien é esse? Curiosamente, PS do PS do PS. Hoje eu caí. Tem o clipe de Blower's Daughter, a música do Closer, gravada em Porto Hum, Alegre. uhum. E de novo hoje eu parei e falei assim, cara, eu tava nesse show, tá? Tipo assim, a Bufa tava nesse show. Veio Porto Alegre. Eu lembro, tipo assim, de olhar e falar assim. Cara, o que que eu vi na minha frente, sabe? Tipo, tu falou do Maradona, da mão de Deus, tipo, pra mim aquele show de Porto Alegre, quando eu vi ela ao vivo, eu falei assim, cara, barrilete cósmico, de que galáxia viniste, sabe? Tipo, é insano. Ah, terceira música, Emotion Parte 1. Eu brinco assim que aqui a desgraçada conquista a metalerada de vez. Eu acho pra mim a música assim que era tipo uma coisa meio Romeu e Julieta da letra, mas aqui assim é onde ela leva todo o coração que ela ainda não tinha levado, aqui ela leva e tipo, ó, como é que é? É, é uma música de 7 minutos, né? A gente tá falando isso, parece que as músicas são bobinhas, né? As músicas são todas longas, são todas com um monte de sobe e desce, um monte de colocar. E aí eu falo, o sonzinho, tecladinho da introdução dela, meio Cássio de novo ali, que eu acho assim, mas a música é demais, né? Assim. E aí pra falar.
Essa música foi a música de teste da NEC pra entrar no Gathering. Foi a música que eles colocaram. Eles tinham feito uma letra mais ou menos, que aí ela cantou, depois ela reescreveu a letra. As letras do disco são todas escritas pela NEC mesmo. E a banda rearranjou a música pra encaixar na letra nova dela ali, diminuiu alguns versos, aumentou o refrão e tal. Mas assim, né, tipo, o riff é dumzão desgraçado, assim. E o refrão, nossa, né? O refrão dessa música, pelo amor de Deus, assim, que vai ter. Mas também, a gente vai chegar, um monte de parada, coisinhas. Tem umas partezinhas do riff que tem uma hora, assim, na hora do solo, que tem um solo meio choradinho, que é bem típico do Greg McIntosh, do Paradise Lost, sabe? Uns leadzinhos chorados. Mas tem uma guitarra base que ela vai. Ela segura, tipo, a guitarra, dá uma travada na guitarra base antes de voltar pro leadzinho, que é aquelas coisas que você ouve e fala, mano, que é a inspiração que a banda tava naquela hora pra compor isso daí, né? Como que a coisa tava funcionando. Dá pra ir mais, dá. Faixa 4 Leaves. E eu brinco, essa é tão clássica que até clipe tem. E eu tava lembrando, acho que eu tava tentando localizar agora aqui antes. Eu não lembro qual que era o nome, tinha uma coletânea da Century Media, daquelas, sei lá, 10, 12 clipes que você só paga a cópia pra poder ver três, assim, coisas que nunca iam passar no Fúria Metal da vida. E assim, ó, mesmo que tenha o rolinho de bateria, tudo clássico, nasceu clássica aqui, nasceu clássica, entende assim. ah, Acho que assim, Strange Machines é a porrada de abertura. Leaves é a música do disco, Bem, quase, dá pra É dizer. meio que a, é meio que a baladinha do disco, de certa forma, mas não é, mas é mais uma música de 6 minutos também, então não chega a ter uma balada. Do clipe dela, eu vou falar que eu vi o clipe dela só hoje à tarde, primeira vez que eu vi isso, eu nunca tinha visto o clipe dela. Eu só, assim, eu tinha visto já os shows ali, assim, aí eu vi que tinha, o Strange Machines também tem um clipe, que eu também nunca tinha visto. E no YouTube só tem uma versão muito tosca, muito mal gravada, pada de tipo alguém que gravou um VHS em SLP ali, de alguma forma conseguiu na televisão quando passou no negócio, de alguma forma conseguiu colocar aquilo no YouTube. Tá muito ruim assim, mas tem um clipe da Strange Machines que dá umas travadas ali, é muito maluco o clipe de Strange Machines também. Tem umas imagens que aparecem no meio, assim. E também tem o clipe da Emotion, tem clipe que. Mas o clipe da Emotion já é tirado do show do Dynamo, né? Que o Century Media fez os três clipes pra eles ali na produção do disco. Então, assim, na Lives aquilo, ela parece com a guitarrinha meio devagar, meio semi-acústicazinha começando, né? Vai crescendo, vai ter ali a bateria fazendo aquele crescendo, o lead choradinho de guitarra aparecendo meio violino, teclado dando tensão. Mas assim, eu acho que essa é a música que você se apaixona pela Neck, né? Com aquele primeira estrofezinha dela ali, cara, você fechava o olho e imaginava, né, cara? Exatamente, exatamente. Sonhos de metaleiros. Exatamente, né? I close your eyes with my mouth, now you don't see anything, but you feel my breath all over, I can feel you too, né, cara? Tipo assim, isso povoa sonhos, entende? Exatamente, aquilo foi. Enfim. E aí, assim, no meio dela vai ter solo bonitinho, né? Ela vai crescer tempo, aí diminui para retomar a atenção. Então, ela é aquela dinâmica perfeita, assim. A música funciona muito bem, é a baladinha do disco, mas que não é exatamente baladinha, porque é uma música de 6 minutos, né? Não, e é uma música linda. Aí a gente vai pra 5 Fear the Sick, pra mim é a hora que a banda pensa, tá, dá pra gente mais? Dá pra gente mais? Vamos dar um passo pra frente. Até me lembra um pouco as coisas dos dois discos iniciais, só que com a NEC, eu acho que se entendem mais. É aquela coisa bem clássica, como é que é? Que tu estava falando. Cama do teclado, guitarra. Cama do teclado, guitarra. É quase o template do disco, assim. Só que vou entender que dá para começar a trabalhar um pouco. Tipo assim, funcionou, nos trouxe até aqui, beleza. Garantiu, como é que é? Garantiu 2-0. Podemos começar a tocar, podemos começar a brincar? Podemos. Agora a gente vai começar a brincar. Isso também, né? Uma música aí de 6 minutos também, 5 minutos e 50, Gigante. quase seis ali. E assim, tipo, é isso que você falou, o template ali para Lost. A Morphis também, outra banda que a gente conheceu ali naquela época. A Morphis eu até já conhecia antes, mas a Morphis eu conheci pelo Elegy e o Tails, já conheci antes da lista do Whiplash, mas Paradise Lost, a Morphis, Tiamat, assim, tipo, o Therion também faz muito, tem partes ali que lembra muito coisa que o Therion fez,
vai fazer no Tele também, ou fez o Tele, não sei se o Tele é de 96, né? Acho. Eu acho que é 9697. Pô, Vai falando que eu vou pegar então, aqui. então, mas é isso, sabe? Tipo, todas essas bandas que começaram o extremo e migraram para melódico e foram ficando mais melódico, abrindo mão da extremidade para colocar mais melodia, mais atmosfera nas músicas, fizeram uma música como a Fear the Sea, assim. Um ano depois, Então, só pra te quebrar. 9 de agosto de 96. 96. Isso, né? Que é o Lepaka Cliffoff, que foi antes, né? Que é anterior. Mas assim, você vê que as coisas estavam acontecendo ali, e aí a Fear the Sea pra mim é meio que um clássica música dessa época, assim. Só que a diferença é que você tem a Neck, né? E ninguém tinha Neck, era o ponto de diferença da banda. Tinha o Theatre of Tragedy, você tinha a Liv Christine, que era sensacional cantando, mas a abordagem do Theatre of Tragedy já era diferente. Third and Immortal tinha a Kari cantando, mas era uma outra abordagem também que a Kari tinha de cantar. Porque a NEC trazia uma coisa ali que era uma coisa meio Cranberries, né? Meio da Dolores e O'Riordan. Mas de um jeito dela de colocar ali. Então, sabe, funcionava muito. Ela trazia isso, mas ela encaixava isso no estilo nesse estilo mais Doom, desse estilo Doom gótico que é clássico da segunda metade dos anos 90. Até o Creator vai atrás de fazer alguma coisa parecida, né? Mas o que é legal, assim, de falar que, assim, como as músicas estavam prontas, né, as letras do disco não são aquelas letras de versos tradicionais que vão se rimando, né, a NEC tem que trabalhar muito, assim, tipo, ela segura muito na capacidade dela vocal de estender vogal para preencher verso, de dar a mexida no tom para fazer rimar algo, não rimar, mas fazer alguma coisa, manter a fluência do verso ali que não é tão perfeitinho feito. Ela escreveu, basicamente, ela escreve poesias em cima daquilo e vai tentando musicar, né? Então, é uma característica do disco que, assim, é difícil de você decorar as letras, porque é difícil de você manter o ritmo, elas não rimam, não tem nada. Você acaba decorando de tanto que você ouviu, mas não é É, aquela letra tradicional de rádio facinha de você ouvir e guardar, né? mas I close your eyes with my mouth. Now you don't see anything, but you feel my breath all over. I can feel you too. É uma letra que você decorou porque você sonhou com isso. Ponto. Então, mas não rima, né? Não rima, Não não rima rima. absolutamente, não rima absolutamente nada. Você decorou porque você sonhou com isso. Although I don't really know you, I don't really care. É, se estende pra manter o verso, sabe? Tipo, e aí a Exato. banda estende a atenção também, sabe? Tipo, tem umas coisas ali que você coloca, né? A Fear the Sea, a letra da Fear the Sea já é aquela deles entrando na depressão pra que a Mandillion vai ser a música que eles oferecem, né, ao Amigo que faleceu. amigo deles que faleceu, né? Que o clima pesado das composições, em teoria, vem em função desse amigo que faleceu deles, né? Exatamente. Aí tu falou da Evangelion, que é uma música experimental. Então, assim, a partir de agora, faixa 6 daqui pra frente é experiência. Óbvio, quando você tem, como é que é, talento, o jogo já tá ganho, a experiência vira futebol, vira o pessoal começando a brincar e vão sair coisas interessantes que depois a gente vai começar a puxar. Parece que ele tá dando pistas, tipo assim, aqui até a 4 era de onde veio, daqui começa a ser pra onde eu vou, basicamente falando. Isso, né? E essa música aqui é total influência de Dead Can Dance, né? Essa coisa meio old music ali é Dead Can Dance puro. O Dead Can Dance tinha acabado de lançar um disco ali, o Into the Labyrinth, que tinha estourado em 93. Estourado, né? Relativamente estourado, mas que colocou a banda em tudo quanto é lugar. O disco tinha saído pela 4AD, que é a gravadora das gotiqueiras dos caras antenado britânico. Certeza que o Gathering ouviu e tava alucinando com o Dead Can Dance nessa música, assim. Música legal ali, mas essa influência que tem ali, que é uma influência que vai estar no encarte todas as vezes do disco, né? Toda essa coisa meio tribal que eles colocam ali, é Dead Can Dance pura. Exatamente, gratíssima lembrança. Penúltima faixa, Sand and Mercury, que eu tava brincando assim, que pra mim tá toda. Eu acho muito engraçado voltar. Esses dias eu tava ouvindo de novo. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Esses dias eu tava ouvindo de novo aquilo que a gente falou no começo do Solado, quando a gente tava falando do Angels Cry. Quando tu escuta, acho que é Nothing to Say, e tu lembra. Não é Nothing to Say, que tu escuta. Caramba, é Nothing to Say que tu tem Uma Fit Eu Sei abre o Holy Land, tá? não, é aquela música do. Tem uma música do Angels Cry que você vê que tá todo o Holy Land dentro dela, caramba.
Never Never Understand. Understand. Never Understand. Que você vê, tipo assim, tá aqui o que tá. E Sandy Mercury, pra mim, voltar pra ela foi a mesma coisa assim, putz, tá aqui o How to Measure a Planet, que é um disco duplo, uma música baseada em 2001, trip pra caramba, e que, tipo, eu gastei esse disco no começo dos 2000, assim. Então aqui tá a sementinha do que vai aparecer lá depois. É, então, eu tava ouvindo e a sensação que eu tinha é uma música de 10 minutos, ali, 9 minutos e 57, que pra mim meio que é echoes deles, assim, né? É Guardadas as exatamente, é. proporções, né? Sabe? Tipo, as viagens que eles têm ali, até porque tem uma partezinha ali que fica a guitarrinha bem pequenininha, que é a hora que a Neck começa a cantar, a Neck só vai cantar com quase 6 minutos de música. É, então são 4 minutos de introdução que devagar. Vou falar até que às vezes lembra Call of Cthulhu, a dinâmica da guitarra ali me lembra um pouquinho de Call of Cthulhu de vez em quando, assim. Mas é aquilo, começa melodiosa, efeitinho, papai, vira uma viagem, com 4 minutos vira uma viagem completa a música ali, com as coisas mais etéreas, aí aquele tecladinho emulando coros, que eu acho completamente desnecessário, porque tá mó legal a viagem, pra que tem que esses coros? Mas todo mundo fazia, né? Tipo, então, faz parte do negócio, provavelmente o Valdemar seria que falou, vou botar uns coros aqui agora, pá. Todo mundo é isso, uns coros aqui. Vai ser diferente, vai ficar igual de todos os Vai outros. ficar igual de todo mundo, né? Tipo, uma coisa que todo mundo tá fazendo, tá legal, e todo mundo também quer fazer, sabe? Assim, tipo, mas é essa, na hora que entra os 5 minutos e meio ali, com entra o vocal com a guitarrinha chorando ali, me lembra Echoes pra caramba a música, assim. E aí é outra letra que a Neck mais cita do que canta, né? Que ela vai estendendo vogal, estendendo tudo que ela pode ali pra fazer encaixar alguma letra. E a música vai terminar com uma citação de Simone de Beauvoir sendo citada pelo Tolkien, né? O Tolkien citando, falando que ele faz uma citação do livro que chama A Morte Muito Suave, da Simone de Beauvoir, que ele diz que basicamente que aquela citação para ele, tipo, o moral da história do Senhor dos Anéis é essa citação, né? Que ele fala, não há nada, não existe essa coisa de morte natural, né? Nada que acontece para homem é natural. Desde que ele teve a presença dele foi chamada para esse mundo, né? Assim, então, para todo homem, a morte é um acidente, mesmo que ele saiba mesmo que ele saiba e dê consentimento a isso, é uma violação injustificável, né? E aí termina com essa citação, 10 minutos de música, você tá ali longe, né? E aí eles precisam trazer você de volta pro planeta, né? Aí vem Emotion Number Two. Que é uma música que, assim, que nessa versão, na verdade, ao vivo ela tem outros tons, mas, assim, nessa versão dela, de fechar o disco, se isso aqui toca numa rádio, não precisa nem ser Kiss FM, entende? Isso aqui toca numa FM tranquilamente, assim, sabe? Tipo, vai que é uma coisa linda de ouvir, assim. É que aquilo, né? Mais uma música de 6 minutos, né? Então é difícil tocar uma música de 6 minutos na rádio, né? Assim, a gente lembra como que era a eternidade que era quando November Rain começava a tocar na rádio. E assim, ela retoma partes da melodia da primeira parte ali, dá uma evoluidinha no desenvolvimento da música, mas ela é basicamente uma parte 2 da primeira, assim, só que a primeira era tão boa que vamos fazer outra. E mas é linda, assim, também outra música sensacional, termina o disco numa nota altíssima ali, mostrando que, tipo, onde que a banda tava indo, onde a banda tinha chegado, né? Assim, refrãozaço na volta ali, né? Make me cry, angel, you want, yeah. Tipo, segura puxando estrofe ali pra caber, né? Tipo, os versos que. E só que é a Neck cantando. Então, tipo Isso, assim, é a genialidade dela, né? Que ela tem controle de voz, ela estende quando precisa estender, ela aumenta o tom, ela baixa o tom, ela muda a entonação do jeito que ela canta alegre numa hora, ela canta triste na outra, sabe? Tipo, é muito, assim, sabe? Tipo, 22 anos de idade tinha a pessoa quando fez isso daí, sabe? Tava sendo produzida por dois caras de death metal, metal extremo, sabe? Então, tipo, é dela isso, sabe? É nato. Quando, tipo, teve um baita produtor, tipo, sendo treinando ela, canta desse jeito, canta aquilo. Essa era um monte de moleque fumando, que fuma maconha, sabe? Tem aqueles vídeos do Gathering que os caras estão falando sobre a banda, né? Não sei se você já viu, que tem uns vídeos dele contando da história da banda, que os caras estão na banheira, sabe? Falando, contando a história da banda. Que é muito, os caras Holanda. muito.
bolando, né, cara? Então, tipo, Rolando. isso é ela, cara. Ela chega e traz isso, sabe? Tipo, não tinha nada. As músicas eram só instrumentais quando ela chega. Tinha melodia, não tinha nada pronto. Ela escreve a letra, cria as melodias em cima, cara. E aquilo, você não tem um produtor que é especialista nisso, não tem nada, sabe? Tipo, é ela. Mas é muito engraçado isso, assim, isso que a gente falou, assim, a gente usou muito essa comparação porque a gente falou que ia comentar assim, não entrando nas mudanças que vão acontecer, naquela gloriosa história que eu não lembro de ver a confirmação, tentei achar, mas eu não lembro que quem depois também vai dar um. Tem duas pessoas que vão ser importantes pra caramba, além do Danny Kavanagh, do Anathema, que vai depois fazer muita carreira com ela. Mas ela vai ser muito usada pelo Devin Townsend e Ela ela vai, deve s- então, Sandy. e ela vai ser muito usada pelo Arjen Lucassen. Só que, tipo assim, ela tá estourando com o Arjen Lucassen e reza a lenda que o pessoal do Gathering fala: não, 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 não. Nosso passarinho é nosso, o passarinho só canta aqui. Porque se você pega os discos do Ayreon com ela tá roubando a cena também. Tipo assim, tanto que ela vai Sim, virar mas não parceira. tem como ela não roubar a cena. Esse é o ponto, né? Ela é a cena por si só, né? E só. E, assim, o Devin Townsend foi aquilo. O Devin Townsend, ele era do Strapping Young Lad na época, que era da mesma gravadora, né? E foi ali que conheceram, acabou conhecendo. E acho que a NEC fala que, tipo, que a NEC vai fazer, gravar coisas com o Devin, acho que só depois que ela já sai do Gathering. E ela fala, acho que na primeira turnê ela canta uma música do Devin Townsend, assim, no show com a banda dela, e ela manda pro Devin, e o Devin alucina, fala, vem comigo aqui, tem que te usar, assim, né? Mas é muito engraçado a gente estar falando das participações, e assim, de novo a gente fala. Terminou o episódio, vai para esses vídeos dela, vai pro vídeo dela no Pink Pop. Do Pink Pop é sensacional. Ah, é legal porque o Pink Pop tá colocando muita coisa no canal do Pink Pop e tá super massa, assim. É do É, tá me... super bem gravado. Esse do Dynamo também é legal, esse do Dynamo mais clássico ali um pouco, mas esse do Pink Pop dá uma outra, tem uma vibe diferente, assim. Talvez por não E ser um festival de metal exatamente. só que é muito engraçado porque assim, aquele bando de holandês alternativo dos anos 90 que talvez você estaria ali no meio, tem um show de Sepultura no mesmo ano. Tipo, é um Tom York, se eu não me engano, no mesmo ano. Não lembro se é Tom York ou Radiohead. Mas, tipo assim, Radiohead, mas tipo assim, quando você olha pro line-up, assim, tem umas coisas muito legais que você vê que a coisa é o momento, assim. E tem o show de Sepultura também. Então, assim, é bem aquele Sepultura Roots 96 ganhando o mundo. E o dela, que tá voltando pro Gathering, é uma coisa muito legal, porque assim, você vê que a galera, você falou, a galera tá voando baixo, abrindo roda e tudo, e ela tá ali aprendendo, tipo assim, é quase como se deram sabe, tipo, ela tá aprendendo o estrago que ela faz, no bom sentido, ela tá aprendendo, tipo, o dia do Gathering tinha Butthole Surfers, Pennywise, Life of Agony, Fugees. olha o dia Aí, seguinte. então, isso foi no domingo, né? Na segunda-feira tem Chemical Brothers, Radiohead, Bush, Rancid, Dave Matthews, Prodigy, Rage Against the Machine, Alanis Morissette, Therapy, Sepultura, Dog Eat Dog e Presidents of the USA. Assim. Você estaria nesse festival fácil, entende? Fácil, fácil. Eu não sei, talvez em 1996, eu não sei se eu iria, porque eu era muito metaleirinho já em 96. Assim, é que é foda. 96, eu fatalmente não iria, como não fui ver aquela vez que teve o David Bowie aqui, porque era muito metaleiro pra ver isso. Aqueles arrependimentos que você tem na vida, assim. Mas talvez no dia do Gathering eu fosse por causa do Gathering sozinho, assim, né? Eu ia ficar vendo o resto ali, ia ver Butthole Surfer só de. Vamos ver isso aí, mas ia ver Não, pelo Gathering. tinha Rancid, tipo, eu veria muito por Eu, conta. eu odiava Rancid com tanta força que eu não consigo gostar hoje, assim. Mas E não- Eu vou falar, do Prod Chemical Brothers eu achava divertido na época. Eu gostava mais de Prod Chemical Brothers que Rage Against the Machine nessa época, assim. Então, e mas Therapy eu achava legal também. Therapy eu gostava. Então, Therapy Sepultura, talvez eu. Não sei, né? tem como é que é a piada que a gente não pode deixar Na de Holanda dizer? talvez eu tivesse coisas melhores pra assistir. Assim. Eu provavelmente eu teria visto o Gathering tocando no Milkveg ali algumas vezes. E como é que é? Acho que é um Dave Matthews Band antes de lançar Crush também.
Então, tipo, que vai ser o pós-banda, tipo, vai ser a pós-história como é que é Crush, a música que o Dave Matthews Band faz e, tipo, muda o público, o Dave Matthews Band. Ah, mas é divertido isso porque, assim, o Gathering também tem uma coisa que tu comentou, né, Thiago? Tu tá falando, ele é interessante porque, mesmo tendo essas outras, parece que é o Gathering que vai abrir a picada pra, tipo assim, é hora de terminar cantando. Dá pra terminar cantando, abre o É, caminho, capina. vai ser isso, né? Porque é aquilo, né? A Neck é a vocalista principal. Tipo, porque como é que o Theatre of Tragedy tem a Liv Christine como a vocalista principal, ainda é a Liv Christine com outro cara cantando, sabe? Tipo, tem o vocal do Beauty and the Beast ali, a questão. Agora, no Gathering é a Neck só. A Neck assume ele de frente, bate no peito, fala, sou eu, eu que sou a vocalista disso aqui. E isso vai ser um baita estímulo para que vá surgir aí a Lacuna Coil, Nightwish, provavelmente. Nightwish, se bem que eu já vi o Thomas falando que o Tired the Immortal foi mais importante pro Nightwish do que a Neck, assim. Mas o After Forever, fatalmente, se não fosse a Neck ali, a Flor Jansen não ia ter nunca batido no peito para assumir para ser vocalista também, assim. Agora E sim, o que é legal assim, que a gente podia falar, né? Que o Gathering podia nadar de braçada em cima dessa cena e eles desencanam disso, né? total. Eu acho que esse ponto, sim, que o Nighttime Birds, eu acho que o Nighttime Birds, eles se ligaram que se for para tangenciar o Mandillion, a gente não vai conseguir fazer tão bom quanto. Então, talvez o caminho seja a gente expandir mesmo, continuar expandindo como a gente sempre expandiu, assim. Eu tava ouvindo Nighttime Birds, assim, ele não é tão diferente, assim, do Mandillion e é muito inferior nesse aspecto. Eu tô pegando aqui Mas, aquilo que você diz assim, o dia que você quiser se irritar com uma banda, você abre no iTunes. Porque o iTunes é muito mal catalogado. Então tem tipo assim, tem um grupo de quatro senhores e três senhores idosos e uma senhora que é The Gathering, que tá no meio exatamente. É. Tá ali, eu tava pelo Nighttime Birds, tem uma música que é triclássica, que é, caramba, tem a Shrink, uma Surface que abre, tem a exato. Shrink que fecha, que é. Third Chance, a música que eu acho mais legal ali. Bah, Third Chance, nome de piranha essa música. Mas a Shrink virou clássica também. Tem uma versão da Shrink com a Christine Scabia cantando junto com a Neck, assim. E aí, pra mim, tem. Ah, é isso. É essa história essa história de falar do Gathering. O próprio If Then Else, pra mim, é um disco muito legal, mas é um disco que já tá fora da parada do metal. Então, né, o que aconteceu pra mim, assim, quando o Nighttime Birds eu não fui tanto com a cara, assim, quanto eu já tinha gostado do Mandillion, e quando eles lançam Hot Imagine Planet, eu meio que, beleza, eles vão pra esse caminho progressivo, alternativo, assim, eu não vou com eles. É, foi meio que assim, beleza, segue aí, eu não vou criticar, mas tô ouvindo outras coisas agora, muito mais pesadas e tal, e não é o que eu tô afim de ouvir. E assim, eu vou voltar pro Gathering quando eu vou ouvir o Blacklight District. Aí já é 2002 que ele sai, eu lembro de baixar isso, na época já tinha conexão boa pra baixar. E baixar e ficar, nossa, essa música é muito boa, e aí o Souvenir sai em 2003, aí eu volto, daí eu vou ouvir o Hot Imagine Planet, With The Else, o próprio Nighttime Buzz de novo. Aí eu reconecto com o Gathering e fico com o Gathering até a NEC sair, assim. Depois que a NEC sair, eu meio que continuo com a NEC, mas não dou mais tanta atenção pro Gathering. Que me dizem ser um erro, porque dizem que os discos que o Gathering lançou com a SIG são muito bons, assim. E eu não fui ver, sabe? Tipo, eles tocaram no Brasil algumas vezes e eu não fui ver nenhuma, assim. Talvez aquela coisa de, tipo, o verdadeiro escocês, né? Assim, Não, é aquela coisa, tipo assim, desculpa, tipo assim, é musa, tipo, você não vai ver você não vai querer ver outra pessoa cantando o que a musa cantou, entende? isso. É com ela, né? Tem que ser. É mais ou menos uma sensação parecida que eu tenho quando eu vejo a Sept, sabe? Tipo, não a questão da musa, mas eu faço as músicas do Udo, cara. Não é com você, sabe? Tipo. Eu sempre gosto de lembrar assim, e aí tem uma outra coisa, fora do roteiro, assim, tem uma outra coisa que, quando você vai ver a NEC, é uma coisa que, assim, se você pensa que o disco é uma coisa, ao vivo é tremendamente pior. É tremendamente mais letal, assim. E é aquela coisa que a pessoa, como é que é? Que é uma pessoa com um violão no palco, assim, você olha, como é que alguém com tão pouca coisa faz tanto estrago?
Você se espanta assim, porque como que alguém consegue ser tão porrada, daí depois, quando você vai conversar com a pessoa, é uma holandesazinha rindo, assim, tipo, toda assim, você gostou mesmo Isso. do show? Parará, parará. Tipo, Uma bebezinha, assim, né? Tipo, o bebezinho que dá passo, né? sabe, Eu, eu achou lembro que tava bom mesmo? Achou que funcionou? eu lembro de duas coisas. Tipo, eu lembro da primeira vez que ela tocou no aqui, que é o clipe esse de Blower's Daughter, que é um bar, assim, e são os dois melhores e piores shows da face da Terra. Porque nesse primeiro desse bar, esse bar fechou, acho que agora estão construindo um prédio no lugar. Eu lembro que ela tem que pedir por favor, porque ela vai gravar. Ela fala assim, olha, vocês podem não falar, porque eu vou gravar, e todo mundo tá. E era um show que eu nunca esqueci, tinha uma pessoa na frente do palco, que essa pessoa, coisas que eu nunca vou esquecer, assim, que era uma pessoa que ela tirava foto e olhava no viewfinder, olhava na telinha ali da máquina fotográfica. Então a pessoa tirava foto, clac, e ficava olhando, tá legal, não tá, tirava de novo. Aí foi se irritando. E depois do show que ela fez com o Danny, que o Danny não tava muito, nunca me esqueço assim, que ele pegou uns fonezão de ouvido assim, se isolou e não quis, Danny, tipo, total. Hum. Ela assim, super aquela coisa de, ela tá vendendo. Eu até fui procurar, a minha não tá aqui. A minha tá aqui atrás. Esqueci de pegar, o que antes eu procurei. Eu comprei a letra, que é aquela coisa de você como. Lembro dela, lembro. Peraí, um momento, peraí, ao vivo, assim. Enquanto vocês vão esperando o André achar, eu vou só falar como eu estaria no Dynamo de 96 para ver o Gathering. Aqui, ó, peraí. Meu momento vale. Eu já te passo a palavra, perdão. É Uhum. uma letra de Wonder. E Uhum. tanto é que tá num quadrinho, porque assim, você comprou a letra da artista, entende? Tipo, isso é muito legal em tempos de. Como é que é? Em tempos de. Já era 2014 isso. Então, assim, tipo assim, tipo, é muito engraçado porque ela autografou e a gente pediu pra ela autografar de novo. Tipo, você já comprou o negócio autografado que ela pediu. Mas é. E era aquela coisinha assim. Eu lembro que eu tinha uma capa de telefone com o Caco, o Kermit. E ela assim, oh, it's Kermit. Daí, tipo assim, ficou rindo da capa de telefone, sabe? Uma coisa. Cria essa pessoa que fez um estrago uma meia hora atrás e agora tá assim toda. Tá, que legal, que bacana que você gostou do meu show. E só PS. E uma coisa que daí já te falar do Dynamo. E era muito engraçado que nesse segundo show. O Dennis se estressa, porque tem uma pessoa que tá tirando foto e esquece de colocar no silencioso. E aí ele se estressa, assim, ele tá entrando no clima e a pessoa tá tirando foto. Aí ele fala, você pode parar de tirar foto? Aí a pessoa, tá bom. Aí que ele tá entrando no clima, ele vai tocar um negócio no teclado, o que que é. E a pessoa tira foto de novo, assim, daí ele pega e fala assim, cara, desculpa, cortou o clima, tipo assim, e risca o disco. E ela não, tanto que aquela turnê, que não lembro que show, cai a luz e ela toca uma música sentada na beira do palco, não lembro se é Billie Jean, que acho que é São Paulo que falta luz, e aí ela diz assim, São Paulo eu tava aqui, não eu foi não lembro, normal aqui. não lembro qual foi o show dessa tour que dá uma ruim, cai a Mas pode luz. ter sido numa outra tour quando ela voltou, assim. E eu lembro que daí ela senta na beira do palco, assim, e dela eu lembro que ela fala assim, pessoal, vocês por favor não coloquem no YouTube. Isso foi uma coisa que eu nunca me esqueço. Ela fala assim, vocês por favor não coloquem no YouTube. Sabe como é que é? A gente não ensaiou direito, a gente tá fazendo na hora, e a thumbnail vai ficar a minha pior face. Aí, tipo, falei, cara, tipo, não tem como. Ana, essa tour eu vi, quando ela veio a primeira vez com o Danny aqui, eu vi em Campinas e aqui em São Paulo. E em Campinas foi show de boteco. E aí o Danny, tipo, só tinha bêbado ali, o Danny tomou conta, né? Falou, vou fazer show de boteco, vou fazer show de boteco. Então, tipo, a NEC ficou meio assim, né, sabe? Tipo, as galera não cala a boca, tal, coisa, vai. Mas o Danny surfou em cima, falou assim, beleza, vocês vão ser show de boteco, vai ser show de boteco. Daí quando tocaram aqui em São Paulo já era um público deles. Mas eu lembro do Gathering em 2006, quando eles vieram aqui com a NEC, turnê do Home. Show no Via Funchal, era pra ser show no Olímpia, mas a Olímpia virou igreja, né, na época. Olímpia acho que tinha virado primeiro uma casa de samba, nessa época não tinha virado igreja ainda. E aí eles tiveram que mudar o show pro Via Funchal, foi na sexta-feira de carnaval, calor desgraçado.
Mas foi puta show fabuloso. Ali fecharam com Blacklight District. Na hora que tocou Strange Machines, eu lembro de, tipo, realização de sonho, né? Agora sim, né? Falar realização de sonho, o show do Dynamo de 1996, o dia que tocou Gathering. Abertura Quiet Devil, banda medíocre. Galactic Cowboys, Keizinho. Aí Voivod. Aí tinha Shelter, o Keizinho. Halford. Pennywise. Gathering. Savatage, Gorefest, Venom. Eu não ia no Pink Pop, eu ia estar aqui, né? Fatalmente. E um Halford na época experimental do Halford. É, o Halford ainda nem sabia que ele estava em carreira solo. Bizarro isso aqui, que Eu acho esse que isso, 96. eu acho que isso aí é Ecos do Tio, não é? É, tô até procurando aqui pra ver se eu acho o setlist desse Halford aqui tocando. De cabeça isso deve ser o Tio, não. O Tio ou Voyeurs lá. Tá bom, quando eu tô procurando aqui, não tem Halford nenhum aqui, né? Os caras viajaram, assim, Viajar pra... nessa imagem aqui. Eu tô olhando aqui no setlist, não tem nada. Setlist FM não tem Halford nenhum aqui. Mas tem Sacred High. Então já tá bom, Não. já bem substituído, assim, eu diria. Então, mas Halford não tem, porque Halford não existiu em 96. Halford só vai lançar o primeiro disco no 2000 ainda, então É, alguém viajou nesse é porque eu Halford. tava lembrando que o. Eu tava lembrando que o. Tava lembrando que o. Isso, o show do Rock in Rio. Tô Mas é vendo isso, o aqui. resto é tudo que tem Strung Out, Shelter, Sacred Hack, Millen Calling, Millen Calling, Pennywise, Gathering, Down by Law, Sabotage, Gorefest, Venom. É, deixa eu ver uma coisa aqui se eu consigo achar. Sabotage pré-Dead Interdead, né? Dead Interdead não tinha saído ainda. Eu não sei Provavelmente um se. dos primeiros shows do Savatage com a formação do. Que vai gravar o Dead Interdead. Esse aqui, não, eu tô achando um outro. É. Mas E no dia anterior, na sexta-feira, se é a mesma arte tá vendo, tem Spiritual Beggars, que é a massinha. E aí vai ter Pitch Shifter, Anathema e Neurosis. Tipo, lembrei de Tive desse Neurosis aqui. Isso, não. E no outro Tô dia, vendo. no domingo, tem Slayer fechando o rolê. É isso. Neurosis Anathema. Esse Neurosis aqui é 96. Não tem nem setlist, né? Você vê como que as pessoas falam. Isso aqui é turnê do Silver in Blood. Imagina o show que foi isso aqui. Ah, ó, diversão em estado puro, entende? Uhum. Ah, isso aqui é Enfim. massa. É, né? E aí, lembrar que Gathering estará nesses próximos dias fazendo show de 30 anos do Mandillion. 5 shows sold out na Holanda. Uhum. Começa como é que é, com duas datas, eles vão aumentando, assim, back to popular request, assim. E daí aquilo que você lembra, né, Thiago? Vai estar. Shows vai estar no Wacken, vai estar ali. Tem Agora um a gente tá. que é, Bangers Open Air, você tem uma missão, né? tipo assim, esse é o show, assim, ó, posso errar tremendamente com falar. Esse é o show para a noite de abertura do Bangers, entende? É tipo assim, ó, uma coisa que é aquela coisa menor, entende? Tipo assim, é isso aí. Os caras, pô, a galera toda vai estar lá, tipo assim, não vai estar quebrando tudo como nos outros dias, vai estar. É Bangers, é a sua chance. Faça alguma coisa, entende? Sabe? Tipo, como é que é? É, mas A gente tá em 19 de agosto de 2025 e o anúncio das bandas do Bangers deve ser, sei lá o quê, fevereiro, março do ano que vem. A gente já votou no. A gente já votamos hoje no Gathering e pedimos que venha o Nevermore. Então, assim, a gente tá tentando, tipo assim, pensamento positivo, estamos tentando direcionar. não, o Bangers deve soltar logo, assim, o Bangers não é de enrolar tanto pra soltar o cast, porque é uma viagem, né, que a galera vai fazer. É Exato. bom o pessoal se organizar e saber se vale a pena. Mas assim, se eu não tô enganado, é por agora, por agosto, setembro que eles soltam mesmo o elenco. Pelo menos é uma parte enorme do elenco, eles já soltam agora. Acho que não inteiro, mas já quase tudo, assim. Não, mas, bah, assim, ó. Nevermore, massa. Agora, se rolar um Gathering 30 anos, eu falo assim, fuck.
Aí eu acho que eu vou ter que ir nesse negócio. Aí a gente Mas é botar. legal, o festival é legal pra caramba, vale a pena, Não, assim. eu sei, eu tô devendo. Hoje o boato em tempo real era de que o Halloween talvez seja headliner, né? Porque o, o Halloween deu uma entrevista, o Marcos Ah, Kopf. Marcos Cabeção, né? Ele deu uma entrevista falando que o Halloween vai estar no Brasil entre março e abril do ano que vem, e começou os boatos de que deve ser headliner do Bangers, né? É, Vamos ver. total cara disso. Sendo que o É. disco novo tem toda a história. Aliás, acho que é a. Não lembro se é a Classic Rock que elogiou bem o disco novo. Que disco que diz É, que até que sai bem. Don Lawson, talvez. Don Lawson. Amanhã eu olho e te digo, mas eu lembro que até me espantei. Falei, olha, falaram bem do disco, então. Aveire. Voltamos no Vale das Maçãs? Isso. Voltamos. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Foi muito além. Foi muito além do que Produzir. imaginávamos. Ah, era pra ser curto e foi Era longo pra pra ser 30 caramba. minutos, né? Vamos cortar toda essa parte final. Gravar o final de novo. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. E como eu tinha dito, estava brincando lá no começo do roteiro, acabei não falando. Agradeça que você existe na época de Santa Ana Maria van Giersbergen. Apenas digo isso.